Pega a sua Bíblia aí. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Versículo 1. Revi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus, com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado do trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será. Pode dizer para alguém essa frase que eu coloquei aqui: e não haverá mais dor. Puxa aí de novo. Eu tenho uma notícia para te dar. Lá não haverá mais dor. O livro do Apocalipse é o livro mais atual que a gente tem. Dentro da teologia tem uma matéria chamada escatologia. Essa matéria, ela é um estudo das últimas coisas. É baseada no livro de Apocalipse. Um dos livros mais fascinantes de toda a Bíblia Sagrada. Você vai para o capítulo 1, versículo 1, ele começa com uma palavra dizendo: a revelação de Jesus Cristo.
ele não começa com mistério, mas ele começa com revelação. Revelação dada por Deus. O livro de Apocalipse é uma revelação das coisas que vão acontecer. O autor desse livro é João, conhecido como discípulo do amor. Discípulo do amor. João é aquele mesmo que foi sócio do Pedro, da pesca. Eles foram sócios. Esse João, podemos dizer, no dia mais importante, quando Jesus está na cruz do Calvário, no Gólgota, Jesus olha para baixo e diz: João, eu tenho uma missão para te dar. Cuida da mamãe, cuida de Maria. Esse João, ele é um santo homem de Deus. Cristo morre, ressuscita, depois é levado ao céu. A história vai dizer que a igreja começa a sofrer uma perseguição. Os discípulos começam a sofrer uma perseguição. Essa perseguição é tão grande que João vai entrar nesse pacote. Atos capítulo de número 9, a Bíblia vai dizer que Cristo vai encontrar com um camarada chamado Saulo, o maior perseguidor da igreja. Nesse encontro, Cristo vai transformar a vida deste homem. E nessa mesma época, o que dominava era o que nós chamamos do Império Romano. O Império Romano estabelece um jugo político, ao ponto que eles estabelecem o seguinte: o imperador, ele não ia só ser um rei, mas o imperador, ele precisava também ser adorado como um deus. Na época era Nero o imperador. Esse camarada se torna imperador com 17 anos de idade. A primeira coisa que ele faz é matar sua própria mãe. Nero se torna um homem tão cruel, ao contrário de César Augusto, que estabeleceu paz. Esse camarada não estabelece paz nenhuma. Ele estabelece anarquia, um governo brutal. A história vai dizer que 17 de julho de 64 depois de Cristo, Roma foi ateada. Tacaram fogo na cidade de Roma. Alguns historiadores acreditam que foi Nero, o cara que jogou fogo nessa cidade. Esse camarada estabelece um exílio político, estabelece uma cadeia. Ele tenta de todas as maneiras matar o apóstolo João, mas não consegue. João é acusado de ser um rebelde. João é acusado de não adorar o imperador e nem deixar que a igreja, que era Éfeso, que estava aos cuidados dele, adorar. Eles vão tentando de todas as maneiras. Como eles não conseguem, eles então vão dar um castigo para esse obreiro. João está com 90 anos de idade. É enviado para um exílio, uma ilha chamada de Ilha de Patmos. A Ilha de Patmos ficava do lado do mar Egeu. Uma ilha de 17 metros de comprimento por 3 metros de largura. Uma ilha pequena. Essa ilha chamada Patmos fazia parte de um compêndio de 10 ilhas ali em volta. Todos os prisioneiros que eram levados para lá eram obrigados a trabalhar nas minas. Vestia-se de trapos. Uma situação deplorável. O apóstolo João foi levado para esse lugar. Simplesmente porque ele pregava a palavra de Deus e dava testemunho de Cristo. João foi banido de ser o líder das igrejas, porque eles consideravam esse apóstolo como um fomentador da religião cristã. Então esse apóstolo começa a sofrer humilhações, começa a passar por tantas coisas. E a pergunta que surge é: por que João não foi morto? Por que o apóstolo João não foi morto lá no começo, quando começou a perseguição? É porque havia sobre ele uma promessa. E é ele quem vai escrever no seu livro uma promessa que ele tinha para ficar vivo, porque tinha uma revelação do céu
para ser entregue para ele. João está dentro desse buraco, desse ambiente. Um ambiente de 30 a 32 metros quadrados. Uma pequena ilha. Quando Deus decide olhar para ele dentro desse lugar e disse para ele: eu tenho uma revelação para te entregar. Eu tenho algo para revelar para você. Só que tem um negócio, João. O ambiente que você está não suporta o que eu tenho para te entregar. Capítulo 4, verso 1, olha o que o texto diz. Aí Deus disse para João: sobe. Sobe. Por que, Deus? Porque o que eu tenho para entregar para você, a revelação que eu tenho para te entregar, não comporta dentro dessa ilha. Sobe, Apocalipse 4 e 1. Sobe e eu vou revelar coisas para você. É porque é assim. Tem coisas que Deus vai revelar para você, que Ele vai te tirar de alguns ambientes e te colocar em outros ambientes, para Ele revelar o que Ele tem para te entregar. Ele sobe. E aí começa. Deus vai entregando para ele. João, vai escrevendo. E ele começa a escrever. Eu imagino essa cena. Permita-me. Uma pena, uma glória assim. E ele começa. Deus está entregando e ele está escrevendo. Começa a escrever as 7 cartas e vai escrevendo. E vai escrevendo. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 5, capítulo 10, capítulo 15, capítulo 18, capítulo 20. Aí ele respira. Depois de receber tanta coisa, ele respira. João, pega a pena de novo. Começa a escrever novamente. Põe aí, minha filha. 21 e 1. Fica ali, meu filho. Fica ali. 21 e 1. Eis e vi. Vi o quê? O novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vai. E ele vai escrevendo. Eu vi também a cidade santa. Que cidade santa é essa, pastor? Jerusalém. E ele está escrevendo. Jerusalém significa cidade de paz, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Aí ele vai escrevendo. E olha o verso 5. Verso 4. E ele enxugará. Não são algumas. Não são dias. São todas. Eu vim pregar para você essa noite. Deus vai enxugar todas as lágrimas. Alguém recebeu? Deus não vai enxugar só as lágrimas de hoje, Gineton. Deus vai enxugar todas lágrimas. Lá não vai ter morte, lá não vai ter luto, lá não vai ter pranto, lá não vai ter dor, porque as primeiras coisas passaram. Então eu vim dizer para você: o céu existe. O céu existe. Eu vou dizer algo para você agora. O céu é um lugar preparado. Tem um negócio aqui, eu tenho 10 minutos. Quem está apto para tomar posse dessa promessa? Quem está habilitado para viver um novo céu? Quem está habilitado para viver nessa nova terra? Quem está habilitado para viver nessa nova cidade? Para esse tempo que Deus está dizendo que não vai ter dor, que não vai ter sofrimento. Olha o capítulo 21, versículo 6. Vou te dar 3 conselhos aqui. Quem está habilitado para morar no céu? Primeiro, verso 7. Não, é isso mesmo, está certo. A parte B.
A quem tem? A quem tem? A quem tem? Só está habilitado para participar desse novo céu quem tem sede de Deus. Vou de novo. Somente quem tem sede de Deus se torna habilitado para estar nesse ambiente. Porque a morada dele lá é para quem tem sede. Mas eu não estou falando de sede dessa água. Eu estou falando de sede de Deus. A Bíblia diz que felizes são aqueles que têm fome e sede da justiça, porque eles serão saciados. Você lembra da mulher samaritana? Quando ela chega no poço, Jesus está sentado. Jesus olha para ela e diz: me dá água. Aí ela diz: como que o senhor quer água? O senhor não trouxe balde, o senhor não trouxe corda, e o poço é fundo. Jesus olha para ela e diz: ei mulher, se tu soubesse quem está pedindo água para você, você pediria água e eu te daria água da vida eterna. Eu vim pregar para alguém aqui essa noite. Deus está dizendo: se você tiver sede do céu, eu tenho uma morada para você. Eu tenho uma morada de esperança. Está na hora de você voltar a ter sede de Deus. Está na hora de você voltar a ter sede das coisas de Deus. Oh, tem gente que tem sede de tudo. Você tem sede de dinheiro, você tem sede de sucesso, sede de vingança, sede de prosperidade, sede dos prazeres do mundo, mas não tem sede de Deus. Só que essa noite Ele está dizendo: eu tenho um novo céu, eu tenho uma nova terra, mas é só para quem tem sede. É só para quem tem sede. Eu vim pregar para alguém aqui essa noite. Jesus está voltando. Ele está para buscar a sua noiva. E Ele vai buscar um povo que tem sede. Ele é a água da vida. Ei mulher, se tu soubesse, tu pediria água e eu te daria a água da vida eterna. Nunca, porque essa água do poço de Jacó, você bebe, mas você tem sede de novo. Mas da água que eu te der, nunca mais você terá sede. Segunda coisa: primeiro, quem está para morar no céu tem sede de Deus. Segundo, olha o texto, verso 7, a parte de A. O vencedor herdará estas. Sabe como você vai chegar no céu? Quando você vencer o mundo. Pastor, o que é o mundo? Uma linguagem espiritual para você entender. O mundo é tudo aquilo que conspira contra a vontade de Deus para a humanidade. O mundo é tudo aquilo que opera para que você se afaste cada vez mais da presença de Deus. O mundo é a realidade do homem que tem prazer no pecado. Quando você vence o mundo, você vence o pecado. Somente aqueles que desejam a todo custo vencer o pecado estão aptos para morar no céu. Apocalipse 21, versículo 27. Olha o que João vai escrever. Nela quem? Na cidade santa, não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente aqueles. Eu sou o primeiro, eu vou dar uma de pentecostal. Eu sou o primeiro, meu nome está na lista. Cadê o segundo? Cadê o segundo que está preparado para isso? Pastor, e como que eu posso vencer o mundo? Entregando a sua vida para Jesus. Pastor, mas só tem crente aqui. Então Deus está falando é com crente mesmo. Porque é só através dele que a gente é justificado. É só através dele que a gente é declarado justo diante de Deus. Por quê, pastor? Porque não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, eu vou ler. Romanos 8, versículo 1, olha o texto. Olha o que está dizendo. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
35, põe. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Ou a perseguição? A fome? A nudez? O perigo? Ou a espada? Ai, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte. Continuamente fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus, Cristo Jesus. Se você quiser, você vai vencer. Pastor, como que eu venço o mundo? Vou te falar. Se afastando de ambientes que não combinam mais com você. Não se assentando em mesas que não tem mais permissão para assentar. Tomando cuidado com isso aqui, porque isso aqui está tirando muito crente da igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou falando do ambiente físico. Eu estou falando da igreja aqui dentro. Eu preciso aprender a encerrar algumas coisas na minha vida. Eu estou pregando para alguém aqui essa noite. E estou dizendo para você, tem um céu e uma terra te aguardando. Mas para entrar nesse lugar, não entra de qualquer jeito. Você precisa começar a fazer algumas escolhas na sua vida. E não sou eu que vou fazer por você. Não é o teu líder que vai fazer. Não é o teu pai, não é tua mãe, não é o teu esposo, não é tua esposa, é você. Deus te trouxe hoje aqui essa noite. Te assenta nessa cadeira para você ouvir essa palavra. Tem um céu te aguardando, tem um céu te esperando. Mas para isso você precisa fazer uma escolha. Pastor, quem está apto para morar no céu? Primeiro, quem tem sede de Deus. Segundo, aquele que vencer o mundo. Terceiro, para me encerrar, Apocalipse 21, 7, a parte B. E eu serei o Deus dele, e ele será. Você só vai ter acesso a esse ambiente que ele tem se você se tornar filho de Deus. Para você se tornar filho de Deus, você precisa chamar ele de Pai. Ele precisa ser o seu Pai. Ele precisa ser o seu Pai. Olha o que João vai dizer, o mesmo João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era... Agora olha o versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos os quantos receberam, deu-lhe o poder de serem, não diga mais alto, de serem filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de... Então é Deus que quer que você seja filho dele. É por isso que ele enviou o seu filho, Nando, para que através deles pudéssemos retornar. Aí eu vou ler mais um texto, Romanos 8, 14 ao 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Quem te guia? Quem te guia? Se é o Espírito Santo, você é filho de Deus. Versículo 15. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção. Essa palavra adoção aqui é uiostésia. Uios, filhos, e tesa, lugar de. Então você nasceu para ser filho.
por meio da qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito Santo confirma ao Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Existe um céu te aguardando. O filho sai da casa do pai, chega no pai e diz: pai, vende eu quero a minha herança. Vai embora. Eu não sei quanto tempo ele fica. Só que um dia ele está perto do chiqueiro, mexendo com porcos. Ele deseja comer. Mas ele lembra da casa do pai e diz: eu vou voltar para lá. Porque na casa do meu pai tem abundância. Eu vim pedir para ele me tratar como jornaleiro. Não é nem como filho, pastor Edina Rufino. É como jornaleiro. Aí ele decide se levantar. Sobe, pastor Jonathan. Vem. O Jonathan é o filho. Vai lá atrás. O Jonathan é o filho. Está vindo para a casa do pai. Sujo. Descalço. Todo maltrapilho. Fedendo a porco. Mas ele decidiu: eu vou voltar. Só que quando eu chegar lá, eu vou dizer: pai, trata comigo. Eu quero ser filho. Não. Pai, trata comigo. Eu quero ser servo. Eu quero ser um jornaleiro. Eu quero ser. Ele está vindo. Só que a lei, de acordo com Deuteronômio capítulo 21, a cultura diz o seguinte, Otiniel, que se o filho sai da casa do pai por desobediência, por desonra, o dia que ele voltar, os vizinhos enxergando ele primeiro, Deuteronômio 21 vai dizer que os vizinhos iam apedrejar para a morte, porque ele desonrou a casa do pai. O pai sabe disso. O pai sabe. Aí o filho está vindo. Quando o filho vai chegando, eu imagino os servos, Júnior, os funcionários da casa do pai, olhando e dizendo: ah, é só um mendigo. Eu pedi comida. Eu pedi dinheiro. Só que o pai está aqui. O pai aguarda o filho para casa. Aí ele está aqui. O pai sabe que se os vizinhos chegar primeiro, apedreja e mata. O que o pai faz? Vem vindo bem devagar, bem devagar. O pai sabendo disso, a Bíblia diz, o pai é velho, pela cultura não pode correr. O pai sai correndo. Você é meu filho, aqui é a sua casa. Você sabe por que o pai corre e abraça? Porque ele está dizendo: aqui é o seu lugar, você é meu filho. Pastor, o que você está querendo dizer? Olha o texto: envia um novo céu, envia uma nova terra. Sabe quando você vai acessar lá? Quando você voltar a ter sede de Deus, quando você entender que você precisa vencer o mundo, e quando você se tornar filho de Deus. Olha bem para mim. Quem é avô aqui? Quem é avô? Tem poucos avôs aqui nessa igreja. Avô gosta de neto? Avô gosta de neto? Eu nem vou perguntar se estraga, porque aí fica ruim. Mas avô gosta de neto? Sim ou não? Só que Deus não é seu avô. Deus não tem netos. Deus tem filhos. Deus tem filhos. Fica de pé comigo. Deus tem filhos. Deus tem filhos. A casa do pai é lugar de provisão. A casa do pai é lugar de segurança. Pastor, e como que eu vou chegar lá? João capítulo 14, versículo de número 6. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vem o céu te aguardando.
Joga ali. Tem o céu te aguardando. Cristo já prevendo que alguns crentes iam duvidar. Porque é assim, tem crente que duvida de tudo. Põe o 5, minha filha. Não, 5 não. Não, 5. Tem crente que duvida de tudo. Aí Deus disse assim: João, escreva aí assim, ó, que essas palavras são fiéis e verdadeiras, para ninguém duvidar. Aí olha o verso 6. Tudo está feito, João. Eu sou o Alfa. Eu sou o Alfa. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ele está dizendo: eu sou o início de tudo. Ômega é a última letra do alfabeto grego. Ele está dizendo: e eu sou o fim de todas as coisas. O céu é um lugar preparado para nós. Não existe morte. Não existe dor. Mas existe um céu te aguardando. Canta, canta, canta. Tem um céu te aguardando. Tem um céu. Tem um céu te aguardando. Está na hora de se arrepender. Está na hora de se arrepender. Voltar a ter sede de Deus. Tem sede de tudo, só não tem de Deus. Eu tenho um segundo grupo que até tem sede de Deus, mas está tendo dificuldade para vencer o mundo. E eu tenho um terceiro grupo que tem tratado Deus como um avô, como qualquer coisa, menos como um pai. Só que hoje Deus nos trouxe aqui para ter uma conversa de pé de ouvido. Curva sua cabeça. Eu não vou te chamar aqui na frente. Eu não vou te chamar aqui na frente. Só curva sua cabeça agora. Pastor, mas eu preciso reconciliar. Eu preciso recomeçar. Então você sai do seu lugar e vem. Mas se você entende que você precisa voltar a ter sede de Deus, você vai orar aí agora. Esquece quem está do seu lado direito e esquerdo. Fecha os teus olhos, não olhe para mim, não olhe para ninguém. É você e Deus. É você e Deus. É na hora de voltar a ter sede de Deus. É na hora de voltar a ter forças para vencer o mundo. É na hora de voltar a entender que você é filho. E como filho, você precisa voltar. E voltar rápido. Fale com Ele agora. Espírito Santo de Deus, vai visitando corações aqui essa noite. Já tem gente chorando, Deus. Já tem gente renovando a sua aliança com Ele ali. Já tem gente entendendo que precisa mudar algumas coisas. Precisa voltar a ter sede. Precisa voltar a pensar nas coisas de cima.
Alcance esse coração agora, Deus. Alcance esse coração agora. Alcance esse coração. Espírito Santo de Deus, tem um céu te aguardando, tem um céu te esperando. Tem um céu te esperando. Envie um novo céu e uma nova terra, uma cidade santa. Não é uma historinha de mentira. Tem uma Jerusalém que foi preparada para você. Deus está dizendo para algumas pessoas: aproveite esse culto e renova a aliança comigo. Aproveite essa palavra, aproveite esse momento e faz um concerto comigo. Aproveite essa oportunidade, porque eu quero renovar a aliança. Eu tenho um 2025 para você diferente. Eu queria perguntar: se em nosso meio tem alguém que veio visitar, você não é crente, você está afastado, mas essa palavra falou ao seu coração e você entende que você precisa mudar de vida. Não dá para viver do jeito que está. E eu não estou te convidando você para abandonar tudo e vir para Cristo, não. Vem do jeito que você está, mas vem para Cristo. Se tem alguém que entrou aqui essa noite que tomar a decisão de aceitar a Cristo ou de reconciliar com Ele, levante a sua mão assim, deixa eu te conhecer. Se tem alguém que quer aceitar a Jesus essa noite: pastor, eu preciso aceitar, eu preciso mudar de vida, levanta a sua mão assim, deixa eu te conhecer. Se tem alguém aqui, eu vou te dar alguns minutinhos para você tomar essa decisão. Pastor, eu preciso de Jesus. A minha vida está bagunçada, eu estou vivendo uma depressão, uma angústia, uma ansiedade, uma loucura. E sem Deus não é fácil. Mas Jesus está aqui hoje como aquele pai. Tem uma canção, eu gosto muito dela, da Fernanda Abreu. Eu gosto muito dessa canção. E eu queria cantar para você que veio aqui hoje. Aqui é o seu lugar. Você não veio em vão aqui essa noite. Jesus quer salvar você essa noite. Aproveita. Sai do seu lugar e vem aqui. Vem. Vem. Vem, minha filha. Vem, meu filho. Não sabe viver e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Coloca a tua mão direita sobre o teu coração. Senhor, a tua palavra foi pregada aqui esta noite. Eu preguei aquilo que o Senhor me direcionou.
um novo céu, uma nova terra. Só que para entrar lá, precisamos ter uma vida organizada. Nos faz termos mais sede do Senhor. Aumente a nossa sede por Ti cada vez mais. Nos dê força para vencer o mundo, para vencer as guerras, as lutas diárias, os espinhos na carne que temos diariamente. Nós não vamos perder, Senhor. Este filho, esta tua filha é do Senhor Jesus. O diabo não vai tocar nesse rapaz. O diabo não vai tocar nessa moça. Dê sabedoria para ele e para ela vencer. Que os teus filhos entendam que precisam ser filhos do Senhor. Obrigado, Deus, por cada um que veio aqui na tua casa. Rompeu barreiras, mas veio cultuar ao Senhor. Leva os teus filhos em paz e em segurança para a sua casa. Que essa semana seja uma semana de milagre. Seja uma semana de provisão de Deus. Uma semana onde o Senhor vai trazer surpresas para essas pessoas. Eu declaro sobre eles bênção. Essa semana é semana de milagre para alguém aqui. Nós oramos pelos enfermos. Nós oramos por todos aqui, Senhor. E declaramos que o nome do Senhor será glorificado em todo o tempo. Em todo o tempo. Você pode aplaudir a Jesus aí.